Olá, tudo bem? Hoje estarei falando aqui sobre o trovadorismo. Trovadorismo, sim, primeiro movimento literário na Europa, principalmente, e ficaremos em Portugal, porque afinal é a nossa língua, é o que nos interessa. Então, o trovadorismo, é lógico que ele aconteceu na França, em outros países da Europa, mas ficaremos com o trovadorismo em Portugal. Então, trovadorismo, este é o nome do primeiro movimento literário que eu estive falando no vídeo passado, no vídeo anterior, sobre o que é movimento literário. Movimento literário ou escola literária é o nome que é dado àquele período em que foram registrados os feitos artísticos, aquela época. Então, foi onde aconteceu, quando aconteceu, quais foram os principais autores, qual foi a principal obra. Então, tudo isso veremos, então, mostrando aqui o trovadorismo, que foi um movimento literário ocorrido na Idade Média, em 1189, ou alguns dizem 1198, mas isso não importa, entre 1189 até 1434. Então, este período na Idade Média foi que aconteceu a primeira escola literária, o primeiro movimento literário, e foi denominado de trovadorismo. Por que trovadorismo? Porque eram trovas, porque as poesias elas eram feitas para serem cantadas e acompanhadas com instrumentos musicais, ok? Então, isto é um detalhe muito importante. As poesias, os poemas no trovadorismo, elas eram cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais. Eu digo assim, observe bem, porque eu trarei aqui os principais pontos a você que está estudando para um vestibular, para o Enem, ou mesmo você que é acadêmico de letras ou está no ensino médio. Preste atenção nestes detalhes que eu trarei, os detalhes mais importantes, principais deste determinado tempo, deste determinado movimento literário, que é o trovadorismo que estamos vendo agora. Então, lembrando que a escola literária ou o movimento literário sempre traz a realidade social, a realidade política ou religiosa da sua época, e sempre retrata esta realidade, sempre retrata a sua cultura. Então, isto é muito importante e nós estaremos vendo aqui então. Então, foi realizado, foi vivido este tempo na Idade Média, como eu já dei as datas aqui. A produção literária, o que era produzido na literatura nesta época, neste movimento, e olha que foram longos anos, de 1189 a 1434, vejam quanto tempo foi vivido com este movimento literário, nessa escola literária.
Então, a produção literária eram as cantigas. Então, existiam as cantigas de amor, as cantigas de amigo e as cantigas de escárnio e maldizer. E eu estarei falando sobre cada uma delas com suas características. Então, assim, de uma maneira geral, as principais características neste tempo literário, as principais eram união da poesia e da música, então era uma coisa só, a união da poesia e da música. Amor cortês, aquele amor idealizado, aquele amor sofrido, aquele sofrimento amoroso. Existia também a característica da vassalagem e da coita. O que é vassalagem? Vassalagem, na verdade, esta característica é quando o poeta ele amava tanto a sua amada que ele dedicava total fidelidade, total amor, era como se fosse uma escravidão. Ele se tornava um escravo da pessoa amada. É claro que isto nas obras, nos poemas, ok? Então, vassalagem é isto, porque os vassalos da Idade Média, na verdade, os vassalos, eles eram tão fiéis, eles dedicavam uma fidelidade extrema aos seus superiores, aos seus suzeranos. Os suzeranos eram aqueles que protegiam os seus vassalos. Na verdade, os suzeranos eles eram senhores que faziam doações de terras, até mesmo de castelos, aos seus vassalos, aos seus inferiores, vamos dizer assim, aos superiores e aos seus empregados, como se fossem empregados, em troca da sua lealdade, da sua total fidelidade. Então eles davam terras, pequenas terras, aos seus vassalos, aos seus empregados, tornando uma linguagem mais clara, e em troca da total fidelidade e lealdade aos seus senhores, aos seus suzeranos. Então, a vassalagem era um comportamento da Idade Média, com os senhores feudais. E a vassalagem esse estilo entra também nas obras literárias, onde o poeta se torna escravo da pessoa amada. Ele ama tanto que ele é totalmente fiel à sua amada. Ok? Então, vamos lá. Os principais escritores desta época foram, e olhe que este é o principal, Paio Soares da Taveirós, o principal, Paio Soares da Taveirós, Garcia de Rezende, João Ruiz de Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernão da Silveira, Conde Vimioso, Aires Teles, Diogo Brandão. Então esses são os principais, e dentre todos esses, o principal é Paio Soares da Taveirós, pois foi ele que
iniciou o trovadorismo com a sua obra Cantiga da Ribeirinha. Não esqueça disso, isso sempre cai em vestibular, em avaliações de maneira geral. Primeira obra literária em Portugal que deu origem ao trovadorismo foi Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares da Taveirós. Eu mostrarei aqui a Cantiga da Ribeirinha, ou alguns chamam também de Cantiga da Guarvaia, mas ela é mais conhecida como Cantiga da Ribeirinha. E as produções literárias desse tempo, elas foram todas reunidas, e esta reunião é denominada de cancioneiros. Então, tudo consta nos cancioneiros, ok? A língua falada nesta época não era o português, não era ainda a língua portuguesa, era o galego-português, porque com o passar do tempo, a língua foi se desvencilhando e até chegar à língua portuguesa, mas era o galego-português e era uma mescla de espanhol com português. E muito interessante, eu sou apaixonada até hoje pelo galego, porque ele fez parte da nossa língua, da nossa vida, não da nossa propriamente, mas dos nossos antepassados, fez parte da nossa história. Então, eu estarei falando aqui sobre cada tipo, cada estilo de produção literária, que é a cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de maldizer e escárnio. Então, a cantiga de amor, ela possuía um eu lírico masculino. Então, sempre era um homem se declarando à mulher amada. É claro que os poemas todos, as cantigas eram compostas por homens, ok? E principalmente naquela Idade Média, naquela época. Então, mas assim, o eu lírico é como se fosse um personagem, ok? Vocês verão depois na cantiga de amigo. Então, a cantiga de amor era sempre composta por um homem que se declarava a sua mulher amada. O amor cortês, onde o poeta torna-se vassalo, escravo fiel da sua dama amada. Então ele passa a servi-la, além de amá-la, ele passa a servi-la com toda a sua lealdade. Então este era um retrato da vassalagem medieval da época. Assim eram os senhores e os seus comandados, os seus liderados. E o suzerano era que dominava o seu vassalo. Então, as características da cantiga de amor era sempre um ambiente palaciano, então sempre na poesia, no poema composto, que era cantiga, na verdade cantada, era sempre a história do poema acontecia num ambiente palaciano. Então a dama vivia no palácio. Ele louvava sempre as virtudes da sua dama. Ele tinha uma visão idealizada das qualidades físicas
e morais da sua dama. Então, ele a elevava às alturas. E também, em alguns poemas, aparecia o poeta queixando-se do desprezo da sua amada. Então, ele era desprezado. Muitas vezes, a composição mostrava que o poeta era desprezado. Então, ele se queixava da indiferença da mulher amada. Uma característica forte, então, é a coita. Coita d'amor, coita d'amor, coita de amor, que é o sofrimento do desprezo pela mulher amada. Então, esse desprezo era tamanho. E ele se sentia o mais desprezado entre os homens. E esta característica é chamada de coita, desprezo. Foi dessa palavra que se originou o coitado, coitada. Coitada daquela pessoa. Então, é aquela pessoa que é muito sofrida, muito desprezada. Então, isto era assim chamado, sofria da coita. Ok? E por fim, a característica forte também da cantiga de amor era o desejo de morte como única forma de escapar dessa paixão avassaladora não correspondida. Isto aparecia também nas composições. Somente a morte para eu não sofrer mais. Então, estas são as características das composições do trovadorismo, especificamente a cantiga de amor. Agora vamos à cantiga de amigo. Anote aí no seu caderninho as características para depois você relembrar quando você estiver estudando para a sua prova, para o Enem, para um concurso ou para um vestibular, ok? Então vamos à cantiga de amigo, que era sempre o eu lírico, o personagem sempre de uma mulher para o homem. É claro que era o homem que escrevia, mas o personagem ali era feminino. Então, sempre eu lírico feminino. Aqui, a mulher, ela é a mulher que comunica sua paixão pelo amigo. Então, no caso aqui, a mulher está apaixonada pelo amigo. Então, ela se lamenta, ela utiliza da coita também. Então, ela lamenta pelo desprezo do seu amado. E também pode aparecer nas cantigas de amigo a alegria do amor correspondido. Então, pode ir desde o sofrimento do desprezo até a alegria do amor correspondido. Aparece também o ciúme, o despeito, a revolta devido às promessas mentirosas. Você pare para pensar um pouquinho. Na atualidade, ouvimos certas músicas assim, como algumas mulheres cantando. Pense aí algumas duplas femininas, algumas cantoras femininas especificamente do sertanejo, que utilizam sempre esta revolta pelas promessas mentirosas do seu amado. E o que também acontecia muito era a ansiedade pelo retorno do seu amado que estava há muito tempo longe. E é lógico que existiam as lutas, as batalhas, as cruzadas, as guerras.
E isso acontecia muito da mulher ficar longe do seu amado também. Também era um assunto das composições das cantigas de amigo. O ambiente, ao contrário da cantiga de amor, que o ambiente era palaciano, era nobre, o ambiente agora é um ambiente rural, um ambiente do campo, simples. E a estrutura poética também é uma estrutura simples, voltada ao popular, com versos muito repetitivos, Então, a cantiga de amigo, ela comparada à cantiga de amor, ela é mais simples. Agora, vamos à cantiga de escárnio. Cantiga de escárnio, ela é uma crítica indireta. Ela utiliza da ironia. Então, ela sempre critica um sistema atual, ela critica a sociedade da época, ela critica os reis da época. Então, é sempre uma crítica com ironia, mas ela é uma crítica indireta. A cantiga de escárnio, ela é indireta, ela é ambígua, ela não demonstra muito o que quer dizer, sempre mostra um duplo sentido, é uma sátira, na verdade, mas sempre criticando a sociedade ou as formas de governos, ou um senhor, o patrão, ele é um empregado, sempre dessa forma. O que nos é muito... acontece muito em nossos dias. E a crítica, ela é indireta, ela não dá nomes, ela somente nas entrelinhas acontece. E o protesto é direcionado ao senhor, ao patrão, ao rei, pela falta de pagamento, pelo atraso de pagamento, pelos serviços prestados, sempre dessa forma. Então, cantiga de escárnio sempre voltada a esse assunto, a esse tema. E aí, a cantiga de maldizer, ela já é um pouco mais feroz. Ela, lógico que usa ironia também, como a cantiga de escárnio, mas ela é direta, ela não faz rodeios. Então ela cita nomes, ela usa palavras obscenas para atacar aquela pessoa, aquela vítima, e usa palavras obscenas. E ela ataca quem? Quem ela quer atacar? Os nobres decadentes, os avarentos, os injustos. É claro que os reis da época, dentro do âmbito religioso, ataca os padres de maus costumes, aqueles escândalos que às vezes aconteciam. Então, ataca as prostitutas também, as prostitutas renomadas da época. E sempre assim, episódios políticos, religiosos, escandalosos. Ou sobre a vida pessoal também, ou a arte de algum trovador que não era bem quisto na época, sempre desta forma. Então, esta é a diferença entre a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer, ok? Portanto, falei sobre as cantigas, que eram as produções literárias, e agora eu quero mostrar aqui a vocês a cantiga da Ribeirinha.
olha só, como eu disse, a língua falada na época era o galego-português. Então, de um lado eu tenho a cantiga da Ribeirinha em galego-português e do outro lado eu tenho a tradução, trazendo mais próximo dos nossos dias. Então, veja como nossa língua era falada, gente. Veja como o nosso português era falado no galego-português. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Caja moiro por vós, e aí, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia quando vos eu vi em saia? Mal dia me levantei, que vos em tom não vi feia. E minha senhor, des aquele dia aí, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Moniz, e bem vos semelha, da ver eu por vós, guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve, nem ei valia do acorreia. Então, esta é a cantiga da Ribeirinha em galego-português. E aqui ao lado, eu estarei lendo como se fosse uma tradução. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora alva de pele rosadas, quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto? Maldito dia que me levantei e não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Paio Muniz, e bem vos parece de ter eu por vós, guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós receberá algo, mesmo que de ínfimo valor. Aqui está uma cantiga de amor, a principal e a primeira cantiga que deu início ao trovadorismo, ao primeiro movimento literário na Europa. E vocês viram como era a língua galega-portuguesa, e muito diferente de hoje, o galego ou o português. E eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, que tenha sido útil a você. Tenho certeza que será. E tome nota de todas as particularidades, pois sei que você precisará em algum concurso, avaliação, seja ela qual for. Por hoje é só, eu estarei trazendo aqui o próximo assunto em breve, o próximo movimento literário dando sequência ao trovadorismo. Fiquem todos com Deus e antes de me despedir, sou a Denise Ávila Rosa, professora de língua portuguesa, e fiquei muito feliz de estar aqui trazendo a você o trovadorismo. E eu peço, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe este vídeo. E eu sempre deixo sugestões de vídeos e playlists na tela final e nos cards, ok? Por hoje é só, até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau!